Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso canal. Nós fazemos parte do grupo Amor e Paz. É um grupo de estudos do Espiritismo, onde a gente vai trocando um pouco de informação, trazendo um pouco do nosso Evangelho, trazendo assim o conforto e o alívio a todas as pessoas. Meu nome é Ângela e eu estou aqui para trazer mais uma vez as nossas aulas de quinta-feira, que estão baseadas no primeiro básico. Nós já estamos no finzinho do nosso livro do primeiro básico. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, como sempre, né? Sobre os pactos, sobre situações de guerra. Mas antes eu queria lembrar a vocês, por enquanto, né, enquanto a prefeitura está nos dando as coordenadas e nós estamos nos adaptando às coordenadas da prefeitura, nós vamos continuar com os nossos evangelhos presenciais às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 15 horas. Ainda essa semana ficaremos assim e na próxima também. Já no dia 8, nós vamos começar a atender na Casa Espírita. Aí sim, nós vamos mudar para os dias que a casa já funcionava, às terças-feiras e às quintas-feiras. E estamos com todo o projeto para que a gente continue aos sábados à tarde, tá bom? Olá, Alê, seja bem-vindo. Saudades, meu lindo. Então, só para a gente lembrar, a partir do dia 8, nós vamos estar atendendo presencialmente às terças, quintas e provavelmente aos sábados. Mas a semana que vem eu ainda alerto para vocês. Essa semana e a próxima semana ficaremos ainda às sextas-feiras às 20 horas e sábado às 15 horas. Recebendo sempre as pessoas com muito carinho e com toda a segurança, né? Lembrando de máscara, a higienização, tudo como deve ser feito para que todos nós possamos preservar a nossa saúde, que é a coisa mais importante da nossa vida. Oi, Neneca, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Nós continuamos também na nossa casa, gente, com a assistência social, onde a gente continua com o nosso programa, atendendo as nossas famílias. Continuamos tendo os nossos livros para doação, para a pessoa emprestar. Também recebemos essas doações, tanto de roupas, como as doações para mantermos a nossa casa, certo? Oi, Vivi, tudo bom, querida? Então, nós vamos nos preparando, gente, para começarmos a aula de hoje. Sim, Alexandre, amanhã nós estamos lá, amanhã às 20 horas, o Alexandre está perguntando, então amanhã às 20 horas nós estamos lá, com certeza, e com muita alegria. Oi, Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Vamos nos preparando, então, serenando o nosso coração, harmonizando nossos pensamentos, elevando até o Mestre amado Jesus, rogando a Ele que através do seu amor infinito possa nos trazer o conforto da palavra, a luz que nos indica o caminho para termos uma vida mais tranquila, mais segura, com entendimento, fortalecendo assim uma fé raciocinada. Sede conosco, os mentores amigos da área de ensino, da equipe de Razim, e nos prepare e nos permita iniciarmos o nosso encontro da noite. Assim seja. Gente, como eu falei hoje, é uma aula bem interessante no sentido das nossas curiosidades, né? Aqui é a 12ª aula, onde ele vai falar da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo.
E ele fala aqui dos espíritos durante os combates, né, as guerras, que infelizmente ainda são atuais. E quando a gente fala em guerra, gente, além dos países que infelizmente continuam em guerra, nós não podemos esquecer as guerras que acontecem na nossa cidade, no nosso país. Hoje mesmo, né? Aquela troca de tiros lá no Rio de Janeiro, que é uma coisa constante. Então entra também essa posição aqui dos espíritos durante os combates, tá? Vamos falar sobre os pactos. Quantas vezes a gente ouviu falar que alguém vendeu a alma para o demônio, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que funciona? Será que eu fico rico realmente? Vamos falar dos poderes ocultos, falar de talismãs, feitiços, bênçãos e maldições. Então a aula é bem interessante. Nesse ponto aqui dos espíritos em combate, muitas pessoas são convocadas para a guerra. Elas não têm a menor afinidade com a violência, apenas chega a guerra e ela é obrigada a ir. Nesses casos, a pessoa não tem aquela sede de poder, de matar, de vingar. Ela simplesmente está ali por uma imposição. Não fermenta, ora para que a guerra termine o mais rápido possível, pede a Deus que conserve a sua vida, que possa voltar para a sua família e que a paz reine. Porém, nós sabemos que não são todos os espíritos que têm esse sentimento. Tem outros que adoram uma guerra. É só saber que tem uma guerra, ou tem uma discussão, ou tem uma divergência, ele já está no meio. E ele não está ali no meio para apaziguar. Ele está ali no meio para incendiar. Nós estamos vendo isso nos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, nos protestos que teve aqui. Tem aqueles que reivindicam e tem aqueles que estão para tumultuar, né? Nesse tumultuar é uma essência, uma vontade de guerra, de luta, de sangue. Eu mato, eu morro. Isso tudo é do espírito. E essa diferença faz tudo no sentido de uma guerra. Principalmente no sentido de desencarne na guerra. Aqueles espíritos que foram, porque foram obrigados, à medida que eles em combate tombam, quer dizer, como eles falam, tombam, desencarnam, eles têm primeiro uma reação de desconhecimento. Aliás, nos dois casos. Todos os casos que a pessoa morre repentinamente, aquele baque muito forte, é como um tombo que a gente leva. A gente, quando às vezes, quem de nós já não levou um bom tombo? Quando a gente cai, parece que segundos passam e a gente olha em volta, levanta e fala, poxa, que tombo que eu levei. Só que na guerra, quando há o desencarne dessa forma violenta, e todos os casos de morte violenta, o espírito reage no sentido de, nossa, que baque, que tombo, e ele levanta como se ele quisesse continuar sua caminhada. E nós, quando levantamos, olhamos onde machucamos, onde estamos machucados. Oi, Neuza, tudo bom? Deixa eu ver aqui o que o Ali está falando. Volta a cair tudo aqui. Voltei, caiu, tá bom. Oi, Ana, tudo bem? Nós estamos falando sobre os combates de guerra. Nesse sentido, quando a gente cai encarnado aqui, a gente olha onde machucou. Desencarnado, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai levantar, porque como ele estava com toda aquela energia, né? Ele teve aquele pacto e ele levanta
como se ele ainda continuasse na guerra, quando ele continuasse na luta. E está machucado. Ele está levando as marcas do que foi machucado no corpo físico dele. Ele não consegue detectar que ele já está em espírito e que realmente todo machucado ficou no corpo físico. Ele carrega as dores, ele carrega até a sentido da visualização de sangramento e tudo mais. Isso porque ele teve essa morte violenta, rapidamente, cortou todos os fios de uma vez. Quando ele se harmoniza, quando ele percebe o socorro ao lado dele, recolhendo ele, que todos nós, gente, todos nós, seja um espírito elevado ou não elevado, temos o socorro na hora do nosso desencarne. A começar do mentor amigo, né, o chamado anjo guardião, que está junto de nós, ele fica com a gente até o desencarne, às vezes até levando para o desencarne, após o desencarne. Só que nós, com esse atordoar, a gente não percebe, leva um tempinho. E aí eu, então, ouço esse conselho do plano espiritual, esse alerta me dizendo: você já desencarnou, não, isso não faz mais parte da sua vida. E eu posso ser recolhido pelo plano espiritual. Porém, se eu tenho aquela índole de querer ter sede da guerra, de trazer aquela coisa de conflito, de combate dentro de mim, eu muitas vezes escolho continuar na guerra. Agora eles não podem mais me atingir? Não, agora eu vou atordoá-los, agora eu vou em cima deles, agora eu vou me vingar do que aconteceu e pela pátria ou por mim ou por que seja minha causa, eu quero continuar na batalha, eu quero continuar na guerra. E pelo nosso livre-arbítrio nós podemos fazer isso. Só que esse sentido eu não consigo me recuperar das dores que eu carrego. Por muitas vezes tem um livro Grilhões Partidos, do Divaldo Pereira Franco, que ele fala sobre um ex-combatente que não queria ir para a guerra e acabou tendo que ir para a guerra por uma imposição. E ele pede então pro seu comandante para não ir na batalha na frente, porque ele sentia que ia morrer e ele tinha mãe e irmã para cuidar. E o comandante falou que isso não era problema dele, que ele tinha que ir para o combate. Ele fala: você cuida da minha mãe e da minha irmã, se caso eu tombar na guerra, eu morrer na guerra? Ah, tá, vai. E aí ele realmente estava na linha de frente e ele desencarna. Quando ele percebe que desencarna, ainda atordoado, ainda com muitas dores, todas as sequelas da bomba que estourou, ele visita a mãe e a irmã e visita em espírito, e vê que o comandante não cuidou de ninguém, que elas estavam à míngua. E ele então começa uma perseguição ao comandante que durou 15 anos, até que ele encontrou para se vingar. Então o livro é muito bonito, vocês leiam. Só que nesse período ele puxava, ele carregava os seus pedaços, a perna dilacerada, porque tudo estava registrado na mente, que é o espírito. Como ele não aceitou o socorro espiritual, ele prolongou esse grande sofrimento. Então, esse sentido de quem perde a vida na guerra é uma situação bem difícil de se trabalhar. O plano espiritual se envolve, tenta socorrer de todas as formas, mas a índole e o que ficar da nossa vontade é o que vai fazer a diferença de nós abandonarmos tudo aquilo, agradecermos de ter acabado, apesar de nossa vida ter acabado, mas de não estar mais naquele sentido. Como o outro que escolhe estar na guerra
e ainda fica insuflando nos comandantes, arquitetando como que pode fazer com que aquilo seja mais massacrante, como pode matar mais adversários, e eles então permanecem ali em estado de guerra até que aquele momento se esgote, as suas energias se esgote, a tua sede de vingança se esgote e o plano espiritual consiga recolhê-los. Então a situação de quem desencarna na guerra é uma situação extremamente delicada e requer que nós possamos nos lembrar de orar sempre por eles, principalmente quando a gente sabe que a guerra traz tanto sofrimento para quem fica e para quem vai. Tá bom? Alguma pergunta em sentido dos espíritos durante o combate? Se vocês tiverem, peçam aí, eu vou olhando aqui. Não tem problema de voltar para trás, tá? Os pactos. Esse aqui é bem interessante, né? Quantas vezes nós fazemos pactos? Aí vocês vão falar, não, a gente não faz pacto, porque a gente sabe que não é legal, o Espiritismo diz que não é legal fazer pacto, eu nem procuro nenhum lugar para fazer esse tipo de situação, eu não converso com os espíritos para fazer pacto, mas a gente faz. Quem de nós já não fez aquela promessa? Se eu acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. Eu vou deixar de tomar Coca-Cola se eu for promovida. Eu vou até Aparecida levar uma vela do meu tamanho, se caso eu me cure da minha perna. Nós estamos fazendo pactos. Isso são pactos. Só que Deus não faz barganha. Tudo bom, Tereza? Deus não faz barganha. Deus não precisa de nada que nós tenhamos. Deus fica feliz de ver que nós estamos caminhando para progredir, ser bom, ter um espírito elevado, não fazer o mal para o outro. Mas nós não temos nada a oferecer para Deus que Ele se sinta na obrigação de nos devolver alguma coisa. Tudo que acontece na vida da gente é exatamente para que tenhamos ensinamentos. Se Deus fizesse pactos, nós teríamos Deus parcial, e isso não é verdade. Mas, Ângela, a gente ouve falar que tem troca, que tem isso, que tem aquilo. Tem. Eu posso fazer pacto, posso. Só que, o que eu vou fazer? Quando eu faço esse tipo de promessa, eu começo a canalizar a minha ideia naquele sentido, de cura, vamos dizer, de cura. Eu quero me curar. Então, se eu me curar, eu vou até a Aparecida. Eu começo a projetar a minha cura, a minha cura, a minha cura. Então, eu mesmo pego a essência do plano maior e, mediante o meu merecimento, o meu cuidado comigo mesmo, eu posso ter a graça de uma cura. Mas não porque eu vou até a Aparecida levar uma vela do meu tamanho. Não porque eu deixei de comer aquela coisa gostosa que eu comia e aí eu recebi aquela graça. Porque entre eu deixar de tomar Coca-Cola ou comer um pudim ou ir até a Aparecida, isso não vai movimentar absolutamente nada, nem para cima nem para baixo no universo. Vocês concordam? O que vai fazer a diferença é o jeito que eu estou vendo a minha enfermidade. O jeito que eu estou cuidando das coisas que eu quero conquistar. Então eu canalizo e vou trabalhar para que isso aconteça. Agora, tem pessoas que acreditam que possam fazer contratos com o plano espiritual. Volto a dizer, os espíritos superiores não fazem pactos. Os espíritos infelizes que ainda necessitam das coisas do mundo, eles fazem pactos.
espíritos. Só que, com quem nós vamos nos associar? Com quem nós estamos tratando? Com espíritos superiores ou com espíritos tão necessitados quanto nós? A única facilidade deles é que eles não têm corpo físico. Então eles entram, eles saem, eles vão, eles voltam. É a única diferença. Mas eles são tão necessitados quanto nós. E aí eu prometo alguma coisa para ele, para que ele faça determinada coisa. Um exemplo, como está aqui no livro. Eu não gosto da minha vizinha. Minha vizinha é muito chata, o cachorro dela faz xixi na minha porta todos os dias e eu quero mais é que ela mude daqui. Aí eu faço um pacto com um espírito que aceita esses tipos de trabalhos e eu prometo para ele alguma coisa maravilhosa que ele precise, apesar de ele estar desencarnado, não vamos esquecer isso. Uma vez desencarnado, se nós tivermos consciência, não precisamos de nada do mundo material, porém esse espírito ainda está ligado às coisas da matéria e ele então precisa. Um exemplo, ele precisa de comida e eu então prometo a ele que eu vou fazer uma comida para ele e vou deixar no jardim da minha casa para que ele coma. Ele não tem mais órgãos para comer. Porém, ele vai puxar a essência daquela comida, satisfazendo assim a sua vontade. A mesma coisa com cigarro, com bebida, com vinganças e com tantas outras coisas. Ele vai ouvir o que eu quero que ele faça, que a minha vizinha vá embora, que ela se mude, manda gafanhoto, barata, rato na casa dela, que ela mude logo. Tá certo. Ele tem essa condição de manipular as coisas. Só que a vizinha, estando tranquila, fora dessa faixa vibratória, as coisas não chegam até ela. Por quê? Porque ela está em uma vibração diferente dele. Ele não consegue achar ela. Ele passa por ela, mas ele não consegue achar ela para cumprir o que se pediu. Pode fazer o que quiser. Se não estiver dentro do nosso merecimento, não vai acontecer nada. Agora, se nós estivermos numa vibração tão baixa quanto, nós podemos ser atingidos. Mas por quê? Por uma necessidade e uma permissão do Pai Criador. Só que não podemos esquecer que toda ação tem uma reação. Eu, que fiz o pacto, sou mais responsável do que aquele infeliz que necessitava daquelas energias por ainda ser um escravo das coisas materiais, do que o outro. Então eu sou mais responsável do que ele. E toda fonte que sai uma energia, o Pai Criador sabe de onde saiu a fonte. São assim que funcionam os processos de aprendizado através de obsessões. Todos são com a permissão do Pai Criador. Nada chega até nós simples e unicamente porque eu tive uma vontade e eu acionei um espírito e eu fiz um pacto com ele e eu vou matar aquela pessoa. Eu não tenho esse poder. Porque antes de mim existe uma lei maior, que é a lei de Deus. Só que ele não conseguindo realizar essa situação, eu vou e tento de novo, eu prometo mais alguma coisa para ele, eu prometo mais alguma coisa para ele, até a hora que ele começa a me cobrar as coisas. E aí é que a coisa complica. Nós tivemos um caso que estudamos de um senhor que ele fazia pactos com espíritos infelizes. E
Ele teve riqueza, porque ele teve onde teve acesso. Olha, aqui vai ter um bom negócio. Ele teve. Só que depois, do mesmo jeito que ele subiu, ele perdeu tudo de uma forma galopante. No fim dos pactos dele, a entidade que ele trabalhava, sei o nome que a gente pode dar, o espírito infeliz que ele trabalhava, já exigia dele as próprias energias vitais. Eles foram fazendo uma simbiose, um entrelaçamento entre eles, que acabou ele sugando as energias vitais dele, até a ponto dele cair em enfermidade e depois desencarnar. Por isso que a gente diz, gente, não existe pacto com o plano espiritual. Existe, assim, uma forma, como é que eu posso usar a palavra? Não sei se uma forma covarde, uma forma desleal, eu não sei o nome certo que a gente pode dar para isso. De eu saber que existem espíritos, nós vamos falar isso ainda semana que vem, sobre espíritos infelizes e os espíritos superiores, que necessitam, em vez de eu libertá-los das coisas que ele não precisa mais da Terra, mas que por vício ele ainda sente que necessita, e eu escravizo eles. E no fim, eu ponho eles na minha teia e quem acaba enrolado na teia sou eu mesmo. Porque uma hora eles vão se libertar. Mas a responsabilidade do retardamento deles e a responsabilidade do que eu pedi para que seja feito é única e exclusivamente minha. Quem responde sou eu. Por isso, gente, quando orarmos, vamos pedir força, entendimento. Quando pensarmos em fazer alguma barganha com o plano espiritual, vamos pensar o que nós temos para oferecer a um espírito superior. Vamos dar joia? Ele não precisa. Vamos dar alimento? Ele não precisa. Vamos dar bebida? Ele não precisa. Vamos oferecer terras? Ele não precisa. Vamos oferecer, que nem muitos lugares até oferecem uma virgem, né? Antigamente, hoje não tem nem virgem para oferecer. A troco de tempos bons, colheitas boas, eles não precisam. O plano espiritual superior não faz pacto. Plano superior orienta, nos direciona e nos fortalece. Eles nos intuem para que através do nosso livre-arbítrio nós possamos encontrar saída para os nossos problemas. Milagres, eu volto a dizer, como muitas vezes as pessoas não entendem, mas esse tipo de milagre não existe. O milagre ele acontece quando nós aprendemos o que precisávamos aprender e a dor só se faz função como aprendizado. Uma vez que o aprendizado se realizou, a função da dor não existe mais. Certo? Então, aonde que aquela chamado milagre acaba acontecendo, chegando até nós. Tudo bem? Então, dos pactos, podemos passar para frente, minha turminha. Aqui, gente, tá aqui poderes ocultos. Aqui tem a crença de que algumas pessoas têm um poder sobrenatural. E, na realidade, nós todos temos poder. Nós todos somos missionários, nós todos temos a capacidade de sentir, de projetar, de doar, de curar uma pessoa com as nossas energias, com o nosso amor. Lembra, gente, quando nós éramos crianças, eu não sei vocês, a mamãe, quando a gente caía ou machucava, ela dava um beijo no lugar onde a gente machucava.
E a gente estava com aquela dor, e ela vinha com carinho, e daqui, não sei o que, e ela beijava aquele lugar onde estava machucado. E a dor passava. O que é isso? É um depósito de amor. É um depósito daquela energia querendo acalentar aquele momento. E todos nós temos esse poder. Só que a gente só descobre ele ou só ativa ele na hora da necessidade, na hora dos extremos. Nós não exercitamos isso. Nós até nem acreditamos que temos isso. Mas, gente, nós temos uma força, nós temos uma energia que nós podemos atravessar fronteiras. Quando Jesus disse aos apóstolos, né? Vocês são homens de pouca fé. E para quem não lembra da passagem, os apóstolos trouxeram um rapaz que estava enlouquecido. E tanto o rapaz como o pai, desesperados para serem ajudados por Jesus. E os apóstolos então foram atender o rapaz e o pai. E tentaram, e o rapaz continuava totalmente enlouquecido. Se jogava no chão, se jogava na água, se jogava em todo quanto era lugar. Até que eles falaram, bom, não vai dar certo, né? Vamos levar lá para Jesus, porque nós não estamos conseguindo resolver esse problema, não. Não, isso, como a gente costuma dizer, isso não é para nós, não é para o nosso bico. Chegando em Jesus, o homem falou e os apóstolos falaram, olha, Jesus, nós já tentamos de tudo e não conseguimos ajudar o rapaz. E o pai dizia, Jesus, ajuda-nos, ele está enlouquecido, ora ele se atira na água, ora ele se atira no fogo, é muito triste ver meu filho desse jeito. Jesus olhou, colocou as mãos sobre o rapaz, orou por ele, né? Projetou aquela energia boa. O rapaz se aprumou, respirou, olhou, estava totalmente curado. E Jesus falou para eles seguirem a caminhada deles. Os apóstolos olharam e falaram assim, mas não é possível, Jesus. A gente se reuniu, a gente juntou, a gente fez tudo e não conseguiu fazer aquilo. Por que só o Senhor consegue? E nós não temos esse poder. E Jesus então falou para eles, homens de pouca fé, até quando eu estarei junto de vós? Quer dizer, até quando Jesus tem que fazer o nosso papel? Até quando? Aí ele repete, vocês podem fazer tanto ou mais do que eu. Vós sois deuses. Nesse ponto, foi falado lá atrás. Jesus estava pregando ainda. E nós ainda não acreditamos em nós. Nós temos uma dificuldade imensa de colocar o nosso poder para fora. Aquele amor, aquela cura, aquele consolo, aquele aconchego, aquele desafiar mesmo das nossas capacidades. Então, não existe poder oculto, gente. Não existe nada que está oculto. Jesus não deixou nada oculto. O Espiritismo vem revelando que não existe eu posso, você não pode. Não. Nós apenas temos as escolas para poder trabalhar dentro de uma câmara de passe, para que aquela ferramenta que a pessoa tenha possa estar mais afiada, que ela saiba direcionar aonde está, mas elas fazem isso naturalmente. Tem pessoas que têm uma energia tão boa, tão gostosa, que quando abraça a gente, parece que leva a gente para as nuvens. Tira aquela ranço que às vezes a gente tá no peito, aquela dor, com um sorriso. Tem pessoas que só no olhar, dá aquele olhar, aquele sorrisinho, como quem dissesse, ó, tô aqui. Alivia as pessoas. E isso não é um privilégio de ninguém, gente. Todos nós podemos fazer isso. Precisamos acreditar e exercitar.
exercitar. Eu tenho a felicidade, gente, de trabalhar na área de ensino há 40 anos, praticamente. E eu vejo pessoas que passaram por mim e diziam assim, eu não consigo, ai, não vai dar, eu não sei fazer. E hoje essas pessoas fundaram casas espíritas, pessoas que levam multidões a um alívio, pessoas que fazem palestras deliciosas, pessoas que dirigem câmara de passe de uma beleza, de uma elevação que a lágrima vem aos olhos. Por quê? Porque elas acreditaram nelas. Mas não que ninguém colocou alguma coisa ali, olha, eu te dei esse segredinho aqui, agora você vai. Não! Está dentro de cada um de nós. Esse poder, essa centelha divina do Pai Criador está dentro de cada um de nós. Basta que a gente deixa florescer, deixa sair, deixa florar. Comece a concentrar mais dentro de você. Comece a exercitar e se desafiar um pouquinho de cada vez. Logo, logo você vai ver o quanto você pode ser útil e o quanto você tem de luz dentro de você. Tá bom? Então, poderes ocultos, isso não existe. Poderes para todos. E podemos auxiliar uns aos outros. Talismã. Gente, quem é que não acha que tem uma coisa, uma cor, uma blusa, um lugar, uma pecinha que nos dá sorte? Já viram que a gente faz? Aí eu vou pôr azul que me dá uma sorte. E eu começo brincando assim, que se o talismã desse sorte, a pata do coelho tava com o coelho. Porque tem gente que tem aquele talismãzinho, a patinha do coelho, né? Se desse sorte, tava na patinha do coelho, tava com o coelho, não tava com a gente a patinha dele. Não existe alguma coisa que possa nos trazer a felicidade ou a sorte. Nada desse mundo faz isso. O que acontece é assim. Às vezes nós estávamos usando uma pulseira, sei lá eu, um anel, uma coisa qualquer, e deu muito certo naquele dia. E aí eu fiz assim, nossa, olha como deu certo, acho que eu vou usar amanhã que eu consegui bons resultados com isso aqui no meu braço. Aí eu uso amanhã. Aí eu é que deposito o valor sobre aquela peça. Eu é que deposito aquela sorte sobre aquela peça. E eu me condiciono de uma tal maneira que se eu não estiver com aquela peça ao meu alcance, eu me engasgo toda, eu me engaguejo, eu não tenho ação, eu preciso daquilo para ter sorte. E eu acabo virando escravo de mim mesma. Não podemos nos prender às coisas. Eu brinco com a turminha quando a gente está em aula, no sentido da concentração nossa. Tem trabalhadores que não pode ter nenhum barulhinho. Ai, Ângela, eu me desconcentro. Ai, o relógio está incomodando. O ventilador está incomodando. A cadeira está muito não sei o quê. Nossa, o calor está incomodando. A partir da hora que eu estou concentrada, nada me atrapalha e nada me faz falta. Porque nós precisamos estar condicionados a estar prontos a qualquer hora para servir, para realizar as nossas tarefas. Eu não posso ficar esperando procurar onde está meu talismã, minha coisinha para dar sorte para mim entrar numa reunião. Eu preciso estar preparado no conhecimento, na calma, no equilíbrio, na minha confiança em mim e em Deus.
É isso que eu preciso. E eu brinco em aula. Gente, se nós estivéssemos na Praça da Sé, saindo lá do metrô, uma pessoa cai, se estribucha no chão. Eu olho e falo assim, nossa, eu não tô com o meu evangelho aqui, como é que eu posso fazer a prece? Ah, deixa eu ir lá em casa pegar meu evangelho e volto, deixa eu ir lá em casa pegar meu talismã e eu volto. Morreu. Eu preciso fechar os ouvidos para tudo que está externo, todo o barulho que tiver externo. Eu preciso me ligar com Deus e eu preciso projetar aquela energia de socorro àquela pessoa. Agora, se eu tiver que ainda buscar o talismã, já era. Perdemos a oportunidade de auxiliar a pessoa. E aí nós vamos realmente nos sentir fracassados. O que vocês acham? Vamos tirar essa posição que a cor amarela nos dá sorte? Eu não sei vocês, gente, mas por brincadeira ou não, a gente coloca uma cor determinada no ano novo. Eu venho colocando cores que a gente brinca aqui e os anos continuam os mesmos, não aconteceu nenhuma diferença. Eu já experimentei usar o rosa, o amor foi o mesmo, eu já experimentei usar o dourado, o dinheiro não veio. Então, eu não sei se o meu talismã aqui não tá bom, né? Ou se realmente isso não existe, cada um tem o destino que tem que ter, tá bom? Essas posições são dependências e tudo que nos traz dependência não é bom. Então, toda vez que lembrarmos, essa cor me dá sorte, mas vamos tentar que a outra também vai nos dar sorte. E lembra, se a pata do coelho desse sorte a alguém, ela não estaria na minha mão, estaria com o coelho. Tudo bem, minha gente? Aqui nós vamos falar das maldições, bênçãos e maldições. Feitiçaria. O que seria feitiçaria? Muita gente acha que uma outra religião, seja ela a Umbanda, Quimbanda ou sei lá eu, a outra, faz feitiçaria. Todas as religiões, gente, fazem o bem. Todas as religiões. E nós precisamos estudá-las para julgá-las. Muita gente acha que preparar um ebó, preparar uma fita amarrada, não sei aonde, seria uma feitiçaria. Vamos lembrar bem. Eu quero fazer um feitiço para acabar com alguém ou para trazer para mim. Eu vou lá no mercado e eu compro a vela. Eu vou no bazar, eu compro a fita. Eu vou lá na avícola e compro o frango. Que essência eles têm? Que energia eles têm? Que poder oculto eles têm? Absolutamente nenhum. Nenhum. O frango estava lá ciscando, comendo seu milho. A vela foi produzida numa fábrica, nem sei quem foi. A fita foi confeccionada também numa fábrica, estava tudo ali à disposição. Eu é que pego tudo aquilo e eu coloco a minha energia. Eu coloco a minha maldade. Eu coloco a minha essência. E aí eu faço uma oferenda. Isso nós podemos fazer em qualquer objeto, em qualquer coisa que a gente faça. Quando a gente faz com a má intenção. Exemplo, eu fui convidada para ir no aniversário de uma pessoa que eu não gosto,
mas por uma questão social eu não posso deixar de ir. Preciso levar um presente, porque inclusive como ela já não me vê muito bem e eu também não a ela, eu preciso mostrar que eu tenho um bom presente para dar. Eu vou na loja, olho, vou ver nos preços, pego com mau gosto, para quem é bacalhau basta. Chego, boto lá dentro de uma caixinha, pego uma fita, amarro, assim, aquela porcaria, para quem é bacalhau basta e tudo bem. E eu entrego aquilo para a pessoa. A pessoa recebe e ela recebe a minha energia, a minha carga do que eu não gosto dela. Ela olha aquela blusa, aquela peça, aquela coisa que seja, muito obrigada, tal, põe lá bonitinho. E ela às vezes tenta usar. Ela vê a peça, que bonita, eu vou pôr hoje. Põe. Não sei, não tô me sentindo bem, acho que não ficou bom no ombro, tira. Tenta de novo, porque ela está carregada da minha maldade. Ou podemos chamar, como está falando aqui na aula, do meu feitiço, da minha energia ruim, porque eu não gosto dela. E nós podemos fazer isso com qualquer coisa, com qualquer pessoa. Nós tínhamos um médico que tinha um problema muito sério de estômago. E ele fez tratamento anos com a gente lá no centro. E um dia ele passou no depói e foi perguntado para ele: quem cozinha na sua casa? Ele falou: tem uma cozinheira lá que está há anos com a gente, né? Porque ele já tinha feito todos os exames, não tinha nada, não acusava nada na saúde dele. Ele tinha saúde perfeita, mas a dor de estômago era constante e muito ruim. Aí foi perguntado para ele: você já perguntou para ela se ela gosta do que faz? Ele fez: não. Pergunta para ela, depois você me fala. E ele foi e perguntou para a cozinheira, né, de anos na casa: você gosta do que faz? Você gosta de ser cozinheira? Ela virou para ele e fez: eu odeio ser cozinheira. Era tudo que eu não queria na minha vida. Minha avó foi cozinheira, minha mãe foi cozinheira e eu tive que acabar sendo cozinheira. Mas então por que você não muda de profissão? Porque eu não encontro emprego em outro lugar. Que se eu encontrasse, eu deixava essa cozinha hoje. Era o feitiço que ela colocava na comida. O que era esse feitiço? A raiva. E nós? Onde nós estamos colocando, preparando o nosso feitiço? Às vezes estamos com raiva do marido, passamos aquela camisa dele, às vezes preparamos uma comida de mau gosto, às vezes recebemos a pessoa de mau gosto. Já chegou lá, aquele infeliz já chegou. Nós estamos colocando toda aquela energia negativa e acabamos machucando as pessoas. Porque não é sempre que as pessoas estão 100% de felicidade. E se essa pessoa não estiver 100% de equilíbrio naquele dia, ela vai sentir aquela energia que nós estamos mandando para ela, igual o médico que sentia a energia da comida mal feita. Como que a gente pode transformar isso? Fazer as coisas com amor. Colocar as energias, principalmente onde nós tocamos, a melhor que tem. Por que tem gente que não gosta de comprar produtos da China? Porque dizem que é um trabalho escravo. Onde tem trabalho escravo, tem dor, tem energia. E nós impregnamos tudo, muito mais do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente fica com tanto medo das energias do plano espiritual e esquecemos das energias projetadas por espíritos encarnados.
Porque somos maldosos. Porque nos irritamos. Porque somos contrariados. E o nosso orgulho e a nossa vaidade vai e rebate na hora. Ai, que raiva, de vontade de matar! Quando sai daqui de dentro esse vontade de matar, a gente vai dar um soco naquela pessoa. Aquela pessoa recebe um mal-estar. Só que não podemos esquecer, a fonte que machuca é a fonte que depois recebe o que projetou. Deu para entender? Então, gente, não existe feitiço. Existe energia projetada e que pode ser feita por ateu, por espiritualista, por qualquer pessoa. Cabe a cada um de nós querer saber se nós somos luz ou se nós somos trevas. As pessoas dizem assim, a minha casa está um inferno. E eu falo, o que você está projetando sobre a sua casa? Ah, eu detesto lá. As paredes eu queria pintar, não consigo, a casa é pequena, a gente não consegue vender, estava tentando, não consegue mesmo. Porque todo mundo que entrar ali vai ver o quanto você está infeliz ali. Suas paredes falam isso. E qualquer pessoa que entrar vai sentir essa energia negativa. Vamos trocar, gente, para o nosso próprio bem. Que nós possamos ser luz. Deixar a inveja. Às vezes a gente olha uma coisa com uma cobiça tão grande, que nós jogamos uma energia tão grande que a coisa quebra. E aí a gente pega, nossa, você estava querendo, por que não pediu? E a gente brinca, né? E estava querendo, estava projetando. Nós temos essa capacidade para o bem ou para o mal. Então, bênçãos e maldições, feitiços e poderes ocultos, eles rodam em volta da nossa própria essência. Nós podemos ser o que quisermos e o que escolhermos ser. Só que o caminho da luz é o caminho mais leve. Mais difícil é a porta estreita, é o mais difícil, mas é o mais compensador. Para que a gente tenha paz interior, a gente precisa projetar paz interior. Não adianta a gente andar com o evangelho embaixo do braço e ter um tijolo no coração. Não adianta a gente agradecer a comida, ó Senhor, obrigado pelo alimento que me deste, nananana, amém. Nossa, esse feijão ficou duro hoje, hein? Passa lá, não sei nem se eu vou conseguir comer isso. Não adianta, não adianta, porque a nossa essência vai falar mais alto do que a nossa boca. A gente sorri com os lábios e solta o veneno com o coração. Vamos fazer sorrir com os lábios, trazendo a luz do que tem no nosso coração? Como disse Jesus, nós somos deuses. Gente, era isso que eu tinha a trazer para vocês. Nós podemos abençoar as pessoas. Quando uma mãe fala que Deus te abençoe, meu filho, aproveite, é tão bom. Minha mãe, quando falava assim, era tão bom. Quando alguém lança aquela energia, Deus te proteja, Deus te abençoe, que essa luz possa chegar nesse alimento. É tudo muito bom, gente. É tudo muito lindo no sentido de bênçãos recebida. E nós podemos abençoar, proteger a nós e a todos que estão à nossa volta, fazendo assim com que o clima, a atmosfera do planeta Terra fique mais leve, fique mais harmoniosa no sentido espiritual. Tudo bem, gente? Vocês estão quietinhos hoje, ninguém fez pergunta, então ou eu expliquei muito bem ou ninguém entendeu nada. Podemos encerrar, gente?
Como diz o meu marido, eu falo que nem uma metralhadora, né? Tá, 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 tá. Mas é por causa do tempo. A gente, quando vê, já passou 1 hora e nem percebeu, né? Obrigada, Neuza. Muito obrigada. É gostoso receber a bênçãos. Muito obrigada. Gente, então só para recordar, amanhã, sexta-feira, às 20 horas, nós estamos lá no centro, recebendo as pessoas com todos os cuidados, e sábado às 15 horas. Essa semana e a próxima. A partir do dia 8, nós vamos estar nas terças e quintas e estamos nos organizando para continuarmos também aos sábados, para quem pode ir só à tarde, tá bom? Ale, muito obrigado por vocês. Sara, Tereza, muito obrigado por vocês estarem aqui também, tá bom? Vamos encerrando então, agradecendo a Jesus por podermos estar juntos. Por mais uma vez nós podermos receber os ensinamentos através do nosso Mestre amado Jesus para nos fortalecer e para fazer florescer o nosso amor, a nossa luz interior. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do nosso trabalho bendito, de sentir o carinho das pessoas, de sentir o amor da equipe de Razim. Nos dispense em paz, Senhor. Assim seja. Boa noite, turminha. Obrigado, Ana. Obrigado, Ale. Beijos. Para quem for amanhã, até amanhã.